Voltamos aí com o programa Opinião na Rede e eu quero aqui voltar com o doutor Ayrton para ele prosseguir com aquele tema que nós estávamos no assunto aqui, a educação, que o político tem que seguir em frente para que se melhore a situação. Antes eu quero fazer uma pergunta. Deixa eu só concluir isso aqui, doutor, porque é rapidinho. Então, só para concluir, ô Milton, cada vez que a pessoa tem a oportunidade de galgar postos na educação, terminar o primeiro grau, terminar o segundo grau, chegar a um curso superior, você vai melhorando a sua renda e, consequentemente, das pessoas que estão ao seu redor. Então, você vai saindo da linha de pobreza. Eu não sei, é porque até hoje o Brasil não entendeu isso, porque a educação é de mal a pior. Nós temos uma educação de terceiro mundo. E nós não tiramos o país da linha de pobreza se nós não cuidarmos de dar uma educação de qualidade, cuidar bem dos professores do primário, para que as crianças lá, quando ingressam no prezinho, já comecem a receber uma boa educação, uma educação em tempo integral, tenha realmente voltada para a formação do ser humano e qualificá-lo para o dia a dia. Se o Brasil fizer isso, aparecer um presidente que pense assim e monte uma equipe que trabalhe nesse contexto, em poucos anos o Brasil, evidentemente, que modifica consideravelmente, porque realmente é através da educação. A condição do trabalho no Brasil tem de sobra, o Brasil produz muito, o povo é trabalhador, o povo quer produzir, mas infelizmente nós temos os gargalos. Falta de saneamento básico, falta de educação, falta de saúde, mas muita pobreza, gente morando em lugares que tal, falta moradia, falta muita coisa. É preciso pensar nisso. Então, se o Brasil pensar assim e começar a agir assim e fazer isso que a gente está falando aqui, não demora muito, a gente passa a ser um país de primeiro mundo. Eu exatamente concordo com você. Mas o que me falaram? Nós tivemos oportunidade de estudar e a gente é meio teimoso, né? Se deixar o povo sem conhecimento, eu acho que é mais fácil de manobrá-lo. Lá no Rio Grande do Sul, você falava, bote a viseira que ele vai direitinho. Na educação, na saúde nós temos um problema seríssimo. Desde quando fui secretário municipal de saúde, eu falava, nós precisamos investir em saúde preventiva. É muito mais fácil prevenir do que tratar quem está doente. Mas isso vamos deixar de lado, porque já faz uns 30, 40 anos e parece-me que não muda muito. Inclusive, esses dias estava o doutor Adibaldo aqui, e eu falei da necessidade de rede de esgoto. Ele falou, que eu nem sabia, que tem um bairro que não chegava água. Ele disse, para que rede de esgoto se não chega água? Nem adianta medicina preventiva. Mas vamos deixar isso de lado, que os políticos agora devem resolver em 2, 3 meses. A minha pergunta é o seguinte, eu concordo plenamente com a colocação que você fez. Não precisa ter conhecimento quem se candidata, porque ele tem a opção, e a lei lhe faculta, de contratar bons técnicos para trabalhar. Na área da saúde, às vezes é contratado um bom médico, mas ele não pode fazer o que precisaria. Como advogado, não sei como acontece. Os prefeitos ou as câmaras, quando contratam um profissional do lado jurídico, não sei bem como é que se chama, para dar assistência, ele é ouvido ou às vezes tentam enrolar o próprio advogado? Olha, acontece de todas as formas e de todas as maneiras. Se o prefeito que ali está, ou o governador que ali está, ou seja lá o político que ali está, é uma pessoa honesta e voltada para o bem comum, ele vai ouvir sempre o profissional, porque ele não é detentor do conhecimento da lei. Agora, acontece também de que muitos... O que acontece no Brasil? Nós temos mais de 30 partidos políticos,
há uma coligação de 10, 12 partidos, aí um prefeito ganha aliado com inúmeros outros partidos e faz um tanto de promessa. A Secretaria de Saúde é sua, de obra é sua, a de Educação é sua e etc. E aí fica obrigado, fica refém daqueles partidos que lhe apoiaram a nomear pessoas indicadas por esses partidos. E muitas vezes as pessoas que vêm indicadas com esse partido vêm rezando pela cartilha do partido e não pela cartilha do prefeito. Corretamente. E aí, muitas vezes, o prefeito quer uma coisa, mas lá é feita outra. E acontece muito de você eleger, de ter um prefeito, um deputado, seja lá o que for, no cargo, que tem um pensamento voltado para outras coisas que não é aquilo que a gente chama de mais correto, mais honesto, mais direito. Quando quer fazer corretamente, você coloca bons profissionais. Quando não quer fazer corretamente, aí você nomeia qualquer um que foi indicado por apadrinhamento político ou não, e aí fica a mercê disso. E aí quando está terminando o mandato, já tem 10, 12, 15 processos de improbidade administrativa, já tem os bens bloqueados, já fica sem poder se candidatar por muitos de outros partidos. Não estou dizendo que, de repente, às vezes não há erros, porque ninguém é perfeito, às vezes até o procurador jurídico também não é o dono do mundo, e às vezes existem alguns processos que o prefeito acaba respondendo, ou às vezes até uns técnicos respondendo, que não houve dolo, não houve má fé, às vezes houve uma falta de conhecimento, uma falta de cuidado, mas a gente tem que entender e separar o que é doloso e o que é culposo. O que é culposo é perdoável. O culposo é que aquilo que aconteceu de errado, mas eu não fiz por maldade, eu não fiz pensando em embolsar o dinheiro público. E isso a própria lei tem entendido e tem perdoado, tem absolvido e etc. Agora, muitos fazem por dolo, muitos fazem por enriquecimento ilícito, e esse tem que ser punido, tem que ser tirado realmente da vida pública, porque a gente precisa realmente fazer com que o país ande no trilho, e dessa forma não vai. Como é bom, Milton, estar... o meu amigo falou o seguinte: você é aquilo das 5 pessoas que convivem. Então, você que está nos ouvindo aqui, nós temos que ficar de orelha em pé para saber o que é certo e o que é errado. Por isso que vale a pena o sábado estarmos aqui, porque nós não precisaríamos. Mas esse conhecimento em off aqui, só alguns amigos ou quem gosta estão com a TV ligada, é importantíssimo. Então, eu estou percebendo o seguinte: se a população tiver um bom conhecimento, ele vai saber cobrar o que é direito e o que é dever. Ele cobra o que é direito e ele pratica o que é dever. Se ele tiver conhecimento de medicina preventiva, ele sabe como se cuidar. Se ele não souber, a hora que ele está passando mal, doutor Ayrton, ele não sabe aonde ir, fica desesperado. E se falava o seguinte: quando se investe R$1 na medicina preventiva, se economiza 5 na curativa. Eu acho que do lado jurídico e educacional, isso funciona para tudo. É verdade isso? Doutor Romir, desde que tenha consciência, vontade e coragem, tudo funciona. Quando o senhor falou aquele tema agora há pouco, de que o doutor Adibaldo, grande amigo de muitos anos, falou que determinado bairro aí não tinha nem água, então por que se falar em saneamento básico? Veja bem, muitos políticos agem assim. Agora, o que é que nós temos que fazer? Eu não vou fazer o saneamento básico porque não tem água? Não, eu vou levar a água para o bairro e vou levar saneamento básico também. É assim também que a gente tem que pensar. Porque se nós pensássemos assim, eu vou para Rolim de Moura, mas Rolim de Moura só tem poeira, só tem... Eu não vou. Nós não teríamos vindo nunca. A gente tem que acreditar no nosso potencial. E as barreiras existem para serem realmente ultrapassadas. Então eu não posso ser um prefeito do município que de repente eu vou ficar chorando porque de repente o bairro tal não tem água. Eu vou buscar recursos e eu vou levar água para esse bairro. E em seguida eu vou levar saneamento básico também. É assim que a gente tem que lutar.
Ah, eu não passo para aquele lado porque não tem uma ponte, eu vou fazer a ponte. E é isso que o político tem que saber, que tem que fazer, arregaçar as mangas, porque ele se propôs a ir lá pedir o voto e dizer, eu vou ser o representante de você lá no Executivo Municipal. Então, dessa forma, é acreditando no potencial de cada um, lutando cada dia e, acima de tudo, procurando fazer a sua parte, a gente vence qualquer situação. Essa história da medicina preventiva, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que é melhor prevenir do que remediar. Sim. Só que está faltando é o quê? É exatamente os políticos terem essa boa vontade de entender por esse caminho também. É muito... Poxa vida, então eu vou esperar ficar doente, vou gastar um absurdo de dinheiro com o doente, quando eu poderia, por exemplo, tendo saneamento básico, tendo água potável e outras coisas mais, eu vou evitar um tanto das doenças que tem por aí, fica muito mais barato. Agora, quando os políticos só pensam nele, em ganhar dinheiro, em se completar ilicitamente do erário público, aí fica difícil. Por isso, volto lá ao eleitor. Vote com consciência e casse a procuração que você deu há 4 anos para aquele político que não fez nada pela comunidade. Eu tenho observado o seguinte, eu não posso reclamar. Quem falou que não tinha água foi o nosso amigo. Porque eu, particularmente, eu sou meio individualista. Eu moro no centro da cidade. Foi recapada todas as ruas e eu costumo dizer o seguinte, água de Rolim de Moura, no meu bairro nunca faltou. E se fala que é a melhor água do estado de Rondônia. E a minha quadra, ela está bonita, eu limpei tudo, até plantei flor. Então eu acho que se cada um de nós fizer a nossa parte, a cidade melhora. Porque um dia diz que tinha, eu não vou contar toda a história, mas o final é o seguinte, que cidade mais limpa não é aonde mais se limpa, mas aonde menos se suja. Então, Milton, caiu no meu congote o meu dever de fazer as coisas. Então, é interessante. Se todos fizerem o que o senhor fez, digamos, o senhor está cuidando da quadra do senhor ali. Aí, de repente, alguma pessoa diz, mas é óbvio, é dele. Mas se eu cuidar do meu também, se eu tiver uma data ali, ou que seja lá, onde quer que seja, outro cuidar, se as pessoas que estiverem desempregadas, cuidar de cobrar um trabalho, não ficar esperando por, digamos assim, a gente sabe que, como o doutor Ayrton falou aí, nós sabemos que tem pessoas que realmente precisam de uma cesta básica, precisam de um Auxílio Brasil, e aí esses têm que receber, porque não tem como trabalhar, mas tem muitos que não precisam estar aí desfrutando disso, sendo que está perdendo seu tempo, porque às vezes nós temos que lutar pelo quê? Pelo Brasil. Eu vejo aqui, doutor Ayrton, posso estar errado, mas você é advogado, pode me falar se eu estou errado ou estou certo. Eu vejo assim, hoje o Brasil, algumas coisas aí caindo, tirando o ICMS, como tirou do combustível, e vem baixando, né? Hoje eu vi uma matéria do presidente da República falando que o etanol também vai baixar, porque vai deixar de ser retirado de um local e transportar 500 quilômetros e voltar de novo para o mesmo lugar, vai ser vendido direto ali para os postos de gasolina, então isso vai ter um preço baixo. E aí com isso é hora da mão de obra pegar um valor melhor, porque hoje muita gente não trabalha assim, porque, digamos, se ele ganha R$1.000 de Auxílio Brasil, ou 800, que eu não sei quanto que às vezes já não compensa ele trabalhar o dia todo para ganhar R$1.200, R$1.300. Então nós temos que melhorar a mão de obra no Brasil. Eu estou fazendo uma comparação com outros países aí de primeiro mundo, ou segundo, ou terceiro, ou quarto mundo aí, que são bons. Que toda a mão de obra tem valor. A pessoa levanta cedo, ele ganha 5, 10 mil por semana,
E aí ele vai trabalhar com gosto de gás. Ele levanta 4 horas da manhã e trabalha até as 10 da noite. E no Brasil hoje, se você acorda cedo, você vai trabalhar, mão de obra bruta, ela não tem valor. Então o Brasil tem que procurar valorizar a mão de obra para que todos esses trabalhadores que nós sabemos que temos um Brasil rico e de pessoas trabalhadoras. Só que muitas vezes desanima de trabalhar por um motivo do preço. Compensa fazer um biquinho aqui, um biquinho ali, e ganhar uns R$600, R$700 sem registro na carteira. Eu faço um biquinho lá para o Dr. Volmir, vou lá, limpo a data dele, vou lá para o Dr. Ayrton, dirijo para ele, vou viajar com ele, me paga uma diária aí, e aí eu já tiro completo meu sem registro na minha carteira. O Brasil, ele é assim, entendeu? E nos outros países aí, que é primeiro mundo, é diferenciado. Então, agora está na hora. O Brasil, penso eu, se eu estiver errado, estamos aqui com um advogado. Penso eu, está melhorando, devagarzinho. O combustível está baixando, vai abaixando outras coisas, vai pegando valor a agricultura, a pecuária, essas coisas, e por aí o Brasil vai melhorando, a mão de obra vai crescendo. Daqui a um pouco nós estamos num Brasil bom. O grande problema do Brasil, se me permitem aqui fazer uma colocação, é que nós temos uma carga tributária enorme, absurda. E aí leva com que o empreendedor, de repente, prefira, às vezes, contratar alguém sem o registro na CTPS, porque a cada empregado que você registra, você paga outro salário com tributos previdenciários. Corretamente. Dessa forma, vira uma informalidade muito grande. De outra forma, também há um paternalismo muito grande na legislação trabalhista. Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal daqui do Brasil vai para lá e ganham dinheiro por quê? Porque aquilo que eu combino com a pessoa que me contrata está resolvido. Se eu quiser contratar para trabalhar de segunda a domingo, eu vou trabalhar de segunda a domingo. Se eu quiser trabalhar 5 horas extras por dia, eu vou trabalhar 5 horas extras por dia. Se eu não quiser tirar férias, eu não vou tirar férias. Então a pessoa trabalha muito, mas ganha muito bem. No Brasil não, tem toda uma lei que trava isso. O trabalhador pode trabalhar no máximo 2 horas extras. O trabalhador só pode trabalhar 44 horas semanais. O trabalhador não pode isso, não pode aquilo, o patrão não pode isso, não pode aquilo. E aí, de repente, o que acontece? A carga tributária é muito grande, a empresa não dá conta de pagar. Então, tantas empresas no Brasil que se abrem, são tantas outras que se fecham. Corretamente. Então, é preciso realmente haver uma equalização disso tudo para que a gente possa buscar um equilíbrio. Lógico, o patrão não pode explorar desordenadamente o empregado, mas o empregado tem que saber que ele também tem que colaborar e contribuir, porque se o patrão não cresce, ele também não tem como crescer. Então é preciso a gente organizar. O grande problema no Brasil é que as nossas leis são sempre paliativas. Acontece um problema, vamos fazer uma lei para isso. Acontece um problema, vamos fazer uma lei para aquilo. E acaba que não... Pra você ter uma ideia, por exemplo, o nosso Código Eleitoral é de quando? De 1900 antigamente. E aí, para cada eleição, uma resolução, uma lei aqui, modifica uma coisa ali, modifica uma coisa lá. A reforma tributária no Brasil se fala desde quando? Desde que o mundo é mundo. Mas cadê essa reforma tributária ampla que possa... Só para você ter uma ideia, como cada um só pensa no seu próprio umbigo, o presidente resolveu que deveria diminuir o ICMS do combustível porque estava muito alto e o combustível estava nas nuvens, o valor. Ele recebeu o apoio dos governadores? Pouquíssimos. Foi obrigado a fazer um requerimento ao Supremo, foi obrigado a eliminar do Supremo. Foi obrigado a receber um liminar do Supremo, aí acabou, o governador daqui concordou, mas teve vários outros governadores que entraram na justiça para fazer voltar aquele ICMS que eles cobravam do combustível, entendeu? O presidente tinha, inclusive, se comprometido de que se os estados tivessem prejuízo, a União ia repor esse prejuízo, mas mesmo assim muitos foram para a justiça para querer mudar isso. Agora, veja bem, senhores, como é que se paga mais de 30% de uma carga tributária do ICMS de um combustível? Então, o combustível no Brasil é caro? O combustível no Brasil não é caro. Caro são os impostos, porque o combustível que sai lá da refinaria sai a um preço muito barato. E ele vem agregando valores do caminho de ICMS, PIS, COFINS, e etc, etc, etc. Que aí quando chega na bomba, evidentemente que o dono do posto de gasolina também é outro que quer ganhar dinheiro, aí joga mais lá em cima o lucro, joga lá mais em cima as suas despesas, etc, tudo mais, e aí chega nesse valor. Quando você diz, vamos todos juntos lutar para melhorar isso, você vai conseguir o apoio de quantos? O governador não quer perder
rendimento, o outro não quer perder isso, outro não quer perder imposto, outro não quer perder aquilo. E aí entra também a questão política. Por que acontece? Os governadores da oposição dizem, olha, se baixar o preço do combustível, vai melhorar a popularidade do presidente. Então eu não posso deixar, quer dizer, você fica contra o Brasil, você fica contra os brasileiros, porque você tem um candidato que você quer que ganhe a eleição em detrimento do outro. Quer dizer, o povo que se arrebente, o país que se arrebente, desde que eu e meus políticos que eu apoio, que eu venero, estejam bem, eu ganho a eleição. Então, não está pensando no povo. Tá, não. Cada um pensa em si próprio. Essa que é a realidade, infelizmente. Sabe que isso é verdade? Eu agora me veio na mente o seguinte, eu tinha um aparelho de raio-x no hospital. E eu tinha vários técnicos que trabalhavam. Um dia veio o sindicato, falou o seguinte, só pode trabalhar 4 horas por dia. Eu não podia mais nem pagar hora extra, porque eu seria multado. O que eu fiz? Eu tirei o raio-x lá de dentro. Então, o senhor que está ouvindo, eu acho que tem muita coisa que se deixa de fazer pelas dificuldades. Então, nós temos que ter esse conhecimento. Aí, o que acontece? O cara não podia trabalhar mais do que 4 horas no meu serviço registrado. Aí, ele ia prestar serviço numa outra empresa. Então, essas coisas, para mim, que eu não tenho tempo de acompanhar, eu fico trabalhando o dia inteiro. Sábado, domingo. Então, eu estou pensando bater mais papo com o advogado e começar a clarear as ideias. O senhor também, porque nós temos mania de resolver o problema dos outros e nós não resolvemos nosso. Milton, é interessante. Interessantíssimo. O bate-papo, ele é bom e muitas pessoas não gostam de ouvir ou acham que perda de tempo. Vou fazer aqui uma observação. Eu já fui em palestra de ter 200 pessoas na palestra. Sim. E quando eu olhar assim, ter, digamos assim, não vou exagerar não, mas 60% tá assim, uns cochilando e tinham pagado a palestra ainda. Era pago, não era barato não. Mas era ele que pagava ou a empresa? Ele que pagava. E eu fiquei assustado com aquilo. Cheguei na minha casa, comentei, mostrei para quem estava comigo, fazia, cutucava um, cutucava outro, para eles verem o tamanho da perca de tempo que a pessoa estava perdendo ali e não sabia. Porque o que eu ganhei de conhecimento nesta palestra não foi brincadeira, foi muito conhecimento. E aí as pessoas às vezes acham que não tem importância ouvir, acham que nós estamos só vendo o nosso lado. Realmente, tem pessoa que só quer ver o lado dele, tem político, como o doutor Ayrton falou, como o doutor Vomir falou aí, tem político que só quer saber dele. Ele entra lá, ele não quer nem saber de dar para o assessor jurídico, porque ele já tem o interesse dele. O assessor jurídico dele vai contrariar o interesse dele. Não vai dar para fazer do jeito que é o interesse dele. E quando ele tem boas intenções, ele vai se cercar de pessoas boas, assessoria jurídica, e os demais que tem uns 3 ou 4 local ali, que tem que ser profissional mesmo, para técnico mesmo. E ali ele pode ir fazer a política dele tranquilo, na cidade, se for no estado, ou no Brasil, onde quer que seja. Mas tem que se cercar de pessoas e não pensar em enriquecer. Porque eu penso o seguinte, o salário de um prefeito não dá para ficar rico, não. Desculpe de falar, mas não fica rico com o salário de prefeito, não. Doutor, convidei um amigo meu, médico, essa semana, para ser candidato a prefeito. Não vou falar o nome dele, nem a cidade que ele é. Não fui. E aí, eu levei meu filho lá para tirar um cisto, né? Uma cirurgiazinha. Sim. E aí ele tirando o cisto lá, eu conversando com ele e convidei ele. Falei, doutor, você que é um médico bastante conhecido mesmo na cidade, por que você não sai candidato a prefeito desta cidade? Ele olhou para mim e falou, não, você é meu amigo? Falei, sou, não quero. Falei, mas por que você não quer? Você trabalha tanto, você trabalha quase 24 horas, para falar a verdade. Sim. Acho que ele dorme umas 4, 5 horas por dia.
Falou, não quero porque o salário do prefeito é 15 mil reais, eu ganho 15 mil reais praticamente um dia e meio, 2 dias. Tem minha família para cuidar. E é política. Você acha que eu, com 15 mil reais, eu vou dar para mim viver? Meus filhos estudam, um estuda na Espanha, outro estuda em Curitiba, e outro estuda não sei aonde, tem 3 filhos. E, então não dá para ser um prefeito. Ele foi realista comigo, daí eu fiquei pensando, né? E tem gente que briga, que se mata, gasta 2 milhões, 1,5 milhão, 500 mil, pega um monte de aliado para ser prefeito da cidade, e daí vive só com esse salário? Não vive. Toquei comércio aqui em Rolim de Moura, 20 anos. 20 anos. E sabe quanto que era meu salário? 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil por mês. Fiquei rico? Não, dá para viver tranquilo. Mas rico, esbanjar igual eu vejo os políticos. Então, doutor, eu acho que o Brasil tem que acabar com esse negócio de o político fazer de conta que faz e a justiça fazer de conta que não sabe. Eu acho que a justiça tem que pegar pesado em cima desses negócios aí, de fazer de conta que não sabe, e quando alguém fazer uma denúncia ir lá e corrigir, e dá para se corrigir, porque se o senhor corrige a empresa do senhor, que é privada, só está cheio de pessoas boas e honestas trabalhando lá dentro, como na empresa que eu trabalhava, que eu diria minha, mas não é nem minha, é da família, e como eu trabalhava lá, e as pessoas que trabalhavam lá também, tudo honesto, eu nunca vi, nunca foi mandado um embora por roubo lá dentro da empresa, com 20 anos de empresa. Então são pessoas trabalhadoras. Por quê? Agora toda a prefeitura, infelizmente a gente vê, o vereador desviou, o prefeito desviou, tirou 2 dias de cadeia. Ah, mas daí o filho dele já é candidato, já ganhou de deputado. Como que o Brasil vai ter conserto desse jeito? Você acha que o filho vai contra o pai? Mas nunca. Nunca. O pai pode ser o maior ladrão que foi. Ele vai lá visitar na cadeia e vai cuidar. Como eu já vi lá, eu vou falar de um de longe ali do Rio de Janeiro, o filho daquele que está preso até hoje, pegou 7 e poucos anos de cadeia, o Cabral, o filho dele está defendendo ele e vai defender com certeza. Então vai seguir o mesmo ritmo do pai, já está envolvido na política. A filha do garotinho também já é deputada federal, é pré-candidata a senadora. O Brasil vai para frente, tem que cortar tudo, a justiça tem que pegar pesado para nós melhorar o nosso Brasil, que o Brasil é rico, cheio de pessoas trabalhadoras. O grande problema nessa história toda, Milton, tomando essa deixa que você me traz aí, é que assim, eu sou pai de família, doutor Volmir, você também é pai de família. Os nossos filhos, eles imitam os pais. Imitam os pais. Você vê uma criança de 1 ano, 2 anos, que começa a aprender a caminhar, aprender a falar, todo o gesto que o pai ou a mãe faz, eles imitam, eles copiam. E vão copiando e vão se assemelhando. Então, se você, como pai, você dá bom exemplo, automaticamente você vai ter um filho que vai ser um homem correto, distinto, honesto, etc. Agora, se o cidadão nasce e vê na TV todo dia o pai acusado de corrupção, o pai acusado de desvio de verbas públicas e etc. tudo mais, e não vê o pai ir para a cadeia, e não vê o pai ser punido, e não vê acontecer nada, o que esse filho vai pensar? Ora, se o papai faz e não acontece nada, por que eu não posso fazer? E aí o que acontece? E o Brasil dá muitas essas oportunidades. Por quê? Tivemos algumas leis até boas, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, a lei do ficha limpa, e isso estava sendo usado, estava realmente tirando alguns políticos corruptos aí de carteirinha do poder. E aí depois veio ainda a força-tarefa lá da Lava Jato, que começou realmente a desenterrar um monte de falcatruas do país e começou a botar na cadeia muita gente. E aí os políticos começaram a se organizar e dizer, peraí, nós logo nós vamos estar aí na cadeia também, ou logo nós vamos estar sendo punidos. E se regimentaram no sentido de fazer com que acabasse. Hoje, praticamente não existe mais a lei do ficha limpa, a lei de responsabilidade fiscal. Tirando devagarzinho. Quando aconteceu a situação da máfia lá na Itália, que realmente começou a desbaratar tudo lá, eles se reestruturaram e se reorganizaram, e acabou que no final eles foram vencedores. Porque a justiça não deu conta de punir, até porque muitos foram contra. E aí aconteceu igual no Brasil.
as decisões que foram tomadas mais recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, anulando decisões e anulando mais decisões e tornando situações que antes não se imaginava voltando ao cenário, faz com que o brasileiro acredite que ser corrupto é se dar bem. Faz com que o brasileiro acredite que pode se locupletar ilicitamente o dinheiro público, que não vai acontecer nada. A situação de impunidade no Brasil leva a toda essa situação que nós estamos vivendo. Nós temos políticos no Congresso Nacional, raposas felpudas e antigas, que respondem a 20, 30 processos no Supremo, inquéritos, etc., que vão indo até prescrever, mas não sai do canto. Vou citar nomes aqui, porque todo mundo conhece, sabe quem são e como são. O poder que esse povo tem de manipular, inclusive, o órgão que seria a Corte Suprema do país. Por quê? Aí vem uma situação. Quem nomeia o ministro para a Corte Suprema? O presidente. Esse ministro é aprovado por quem? Pelo Senado Federal. Sabatinado pelo Congresso, etc. Então, é tudo um jogo que, no final das contas, só quem paga é o pobre coitado. Realmente. O Brasil é isso. Entendeu? Então fica difícil. Enquanto não acontecer de que o pau que der em Chico der em Francisco, enquanto não acontecer de que o pobre vai para a cadeia, mas o rico também vai, então nós temos um país fadado a não ir para frente, porque o dinheiro sai pelo ralo. Pra você ter uma ideia, doutor Vomir, há poucos anos nós vimos lá na Bahia foram encontrados tanto de mala de dinheiro de um político conhecido lá, e ele foi condenado e etc. E agora está dizendo que ele tem um cargo de confiança no governo da Bahia. Quer dizer, é triste isso. É triste você saber disso. O cidadão ficou preso, saiu da cadeia e já foi receber um cargo. E esse cargo é secretário de Segurança Pública. A gente vai cuidar então, do mesmo lugar que ele ficou. Parece que quem se beneficia é quem realmente pratica mais crime. Enquanto tiver essa visão no Brasil, enquanto tiver essa situação no país, nós não seremos um país desenvolvido. Nós vamos continuar sendo um país de terceiro mundo, com inúmeros problemas que estão lá na raiz. Porque, veja bem, quando você falou aqui de que o político ganha ou gasta, eu me lembro que num período passado, 1998, eu trabalhei para eleger um candidato a deputado federal, aí fui assessor jurídico dele, e naquele tempo o salário na Assembleia era 6 mil reais. Sim. E nós, numa reunião com os candidatos, na totalização dos votos no TRE lá em Porto Velho na época, um determinado candidato a deputado estadual disse que tinha gastado 1 milhão na campanha dele. E eu falei, mas essa conta não bate, porque se você pegar 6 mil reais por mês durante um ano, dá 72 mil. Tá, multiplicado por 4 vai dar menos de 300 mil. Como é que o cidadão gasta mais de 1 milhão? Alguma coisa está errada. E aí depois, eu estava na Assembleia quando teve uma eleição, já no começo do mandato, quando teve a eleição para a escolha da mesa da Assembleia, já tinha voto de 300 mil, voto de 500 mil para eleger o presidente. Falei, bom, aí começa a explicar. Começa a explicar por que o cidadão gasta 1 milhão para ganhar 300. Ele tem que ganhar alguma coisa por fora aqui dentro. E é o que acontece todo dia. E as mordomias, e as regalias, os altos salários, e etc. Auxílio paletó, auxílio passagem, auxílio dentista, auxílio, tudo que você possa imaginar, tem para os deputados assessores, tem para essa casta que está em cima aí. Quem paga? O trabalhador, que recolhe imposto. Classe média, ou que seja classe alta ou classe baixa, que tem que recolher imposto. É o que acontece. É um grande número de pessoas trabalhando para um pequeno número roubar, se locupletar e ainda ganhar dividendos. Infelizmente é a realidade. Eu me preocupo porque é o seguinte, eu sou médico, atendo o povo. Não sabia nada disso. Imagina quem está nos ouvindo. E para você que está ouvindo, eu gosto do Dr. Ayrton, que ele não falou, mas ele fez psicologia exatamente para entender de gente. Então, Dr. Ayrton, é interessante o povo saber a realidade? Ou é melhor falar o seguinte, nossa, mas eu não posso ouvir o que o Dr. Volmir e o Dr. Ayrton fala? Então, é interessante. Eu estou aqui com as minhas ideias. Como começar
na criança. 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Porque, Milton, esses dias o cara falou, fulano é esperto. Eu disse, fulano é safado. Já falou que é esperto e que é safado. Aí falavam os empresários, aí falaram, o filho do Lula é um grande empresário. Então, esse negócio de valores, de credibilidade, do caráter da pessoa, é interessante. Aí nós vamos para um pequeno intervalo, doutor Volmir. Aí nós vamos voltar. Eu também achei interessante a conversa do doutor Ayrton, porque até mesmo eu tenho uns amigos que ele fala para mim o seguinte, não, o Brasil não tem conserto mais, o estado de Rondônia não tem conserto mais. Aí dá um desânimo, a gente chega na hora que se a gente começar a andar muito com essas pessoas, a gente vai pensar que não tem conserto mais mesmo. Sim. Aí quando a gente encontra uma pessoa igual o doutor Ayrton, que mostra a realidade, vem igual o senhor, que sempre nós estamos aqui batendo um papo, traz a esperança para a gente. E aí nós temos que ter uma esperança de que, digamos assim, não que Rolim de Moura está ruim, péssimo, mas de que, começando pela nossa casa, tem homens e tem mulheres capacitadas aqui nesse município para representar a Câmara de Vereador, para representar o município como prefeito. Nós temos, é só nós acreditar. Nós pegar homens aí igual o Paraibinha, igual o Dr. Volmir e outros demais aí que tem, eu sei que vocês já falam, não quero, vocês vão fazer igual o médico amigo meu lá. Você não é meu amigo, então. Mas são com esses homens que tem que ter coragem para trazer esperança para a juventude. Porque senão a juventude vai chegar na hora que está tudo desse jeito, doutor Volmir. Fulano de tal é esperto, eu vi o filho do Lula, não tinha nada, hoje é o maior empresário. Meu pai tem que ser político também, porque daí eu vou ficar rico. Nem preciso trabalhar. Então, ele não vai falar que o pai dele tem que ser político para ele ser um homem bem visto na cidade, que o pai dele melhorou tudo no município, no estado, no Brasil. Ele quer ser um político porque quer ter mordomia igual o filho do Lula. E passou tudo em branco e pronto, passou, acabou. Mas vamos para um pequeno intervalo e aí nós voltamos já.